Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez. Aqui é Bruno Benigno, Paulo Maron, os urologistas aqui do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. A gente vai direto ao ponto. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente tem algumas dúvidas a respeito dos nódulos, né, Paulo? Os nódulos no rim causam muita preocupação e frequentemente não causam nenhum sintoma. Então a nossa intenção aqui é ajudar você a chegar na consulta com o seu médico com um pouco mais de informações e explicar para você como nós avaliamos quais são os nódulos que são perigosos, né, e quais são os nódulos que podem simplesmente ser acompanhados. Nós vamos falar sobre sintoma, diagnóstico, falar um pouco de tratamento e, claro, os riscos, né, relacionados à cirurgia, que ainda é a principal forma de tratamento. Paulo, vou começar aqui perguntando para você como saber se um nódulo no rim é benigno ou maligno. Então, bem-vindo. Bom, pessoal, essa é uma dúvida importante, né? Acho que é a principal dúvida, talvez, aí dos pacientes que fazem o exame de imagem. Primeiro que a gente sabe hoje em dia que a maioria dos pacientes tem um diagnóstico do nódulo de forma incidental. O que significa isso? Num check-up, em algum exame de imagem, por qualquer motivo específico, você identifica um nódulo no rim. E o nódulo renal, muitas vezes, ele pode ser... Falar em nódulo, na verdade, ele pode ser um cisto, pode ser um nódulo, que significa que um tem um componente um pouco mais translúcido e o outro um pouco mais O cisto é líquido e o nódulo é um sólido, né? Exato. Mas como a gente sabe se o nódulo é benigno ou maligno? Então, a principal característica disso a gente vê através dos exames de imagem, né? Acho que a forma mais comum hoje da gente identificar isso é através desses exames modernos que a gente tem hoje, principalmente a tomografia, a ressonância magnética. Eles são capazes aí de predizer esse tipo de doença em mais de 80% das vezes, né? Então existe uma classificação que a gente usa no próprio exame de imagem. Geralmente o ultrassom, quando nós descobrimos o nódulo, o paciente faz uma ressonância ou uma tomografia, e aí a tomografia fala que pode ter muita vascularização, necrose dentro do nódulo, a superfície dele é irregular, ele tem um aspecto infiltrativo, né? Então ele está infiltrando ali o tecido mais profundo do rim. Então todas essas são características de que o nódulo é maligno, né? Então, em geral, com essas características já é possível indicar o tratamento. A próxima eu vou responder é quais são os sintomas do câncer de rim. Então, separar para você em dois cenários. O primeiro cenário é o que a gente vive no consultório no dia a dia. A maioria dos pacientes não tem sintoma nenhum, né, Paulo? Então, vai fazer um check-up, alguma coisa e pega o nódulo. Mas, quando o nódulo teve tempo de crescer, então ele pode infiltrar estruturas de dentro do rim e de fora do rim, né? E, além disso, ele pode se transformar numa massa volumosa. E aí vem os sintomas principais: dor nas costas, perda de peso, febre pode acontecer, sangramento na urina e, nos casos mais extremos, uma massa palpável no abdômen, né? A gente palpa o abdômen e tem uma massa volumosa. Mas, felizmente, esse quadro florido a gente vê hoje em menos de 10% dos pacientes. Geralmente aquelas pessoas que demoraram a chegar no médico, né, Paulo? Com certeza. Bom, a próxima é para você. Quais são as opções de tratamento para o nódulo no rim? O nódulo, é importante a gente falar que existe um nódulo benigno, né? Apesar de existir o nome nódulo, que muitas vezes assusta, existe um nódulo benigno que é o angiomiolipoma. Acho que cabe até Importante sobre isso depois. Um vídeo só sobre isso. Mas falando do nódulo... Ele parece como um tumor maligno, né? Ele confunde bastante, né? Muitas vezes. Mas falando do nódulo suspeito de malignidade, que a gente vai pensar em tratamento de fato, hoje eu diria que basicamente temos três opções, né? A gente poderia observar em alguns pacientes, dependendo de idade, tamanho, etc. A gente pode fazer uma terapia ablativa com uma agulha que entra pelo abdômen, pelas costas e vai direto ao ponto. E a terceira alternativa, que hoje é a mais frequente e é considerada padrão ouro, que é a cirurgia de retirada desse nódulo. E o nódulo tentando preservar o rim, claro, né? Exatamente. Sempre que possível. Tá muito claro aqui. Bom, a próxima eu vou responder. Qual exame nós usamos para detectar o câncer de rim? Geralmente a ultrassom é mais frequente, mas ele não tem muita resolução. O ultrassom é rápido, fácil, barato, mas em termos de resolução ele deixa muito a desejar. Então nós costumamos pedir a tomografia ou a ressonância magnética. A biópsia do câncer de um nódulo no rim, ela só é feita em situações muito especiais. Seria uma forma também de dar o diagnóstico do câncer. Mas em situações em que eu já decidi que eu não quero fazer uma cirurgia. Como assim? Então imagina uma pessoa que tem lá seus 90 anos de idade, 85 anos de idade, está acamada, tem a saúde muito frágil, hipertenso, diabético, tem obesidade, coronariopata, né, já tem um stent. Então imagina uma pessoa que tem muitos problemas de saúde e que a cirurgia seria um risco para ela. Mas a gente precisa saber se aquela pessoa tem ou não um câncer. Então nessa situação a gente pode fazer uma biópsia, é uma forma de confirmar.
Outro cenário, imagina uma pessoa que tem só um rim, ou ela nasceu só com um rim, ou ela já tirou o outro rim. Então a gente quer evitar uma cirurgia que pode ser arriscada, né? Que essa pessoa, claro, pode ter o risco de perder o rim numa cirurgia. Então a gente também pode fazer uma biópsia para a gente entender como é que é o comportamento daquele câncer de rim. Então, basicamente isso, exames para diagnóstico, ultrassom, ressonância, tomografia, e em alguns casos especiais a biópsia, que não é feita 100% das vezes. Paulo, próximo é para você. O que é mais perigoso, um nódulo ou um cisto no rim? Essa é talvez a mais comum das perguntas, comum, né? Então, acho que a gente tem que sempre falar que toda vez que você faz um exame de imagem e identifica, né, uma alteração renal, sendo ela cística, como um cisto ou um nódulo, existem diferenças aí gritantes, né? Na verdade, o cisto ele tem um componente líquido interno, que na grande maioria das vezes, muitos pacientes, você que deve estar assistindo a gente, pode ter um cisto e nem sabe, é muito comum, muito frequente, né? Então, o cisto, na maioria das vezes, ele não causa nenhum problema, né? Existe uma classificação de cisto que o cisto, na verdade, pode não ser um cisto, na verdade já é um nódulo ali enganando a gente nas imagens, mas o cisto em si, ele não costuma ser um risco, nenhum problema, a menos que ele seja muito grande, que ele possa ter ali um efeito de compartimento, né? Uma compressão local ali causando um pouco de incômodo e dor. Fora isso, o nódulo que a gente vai olhar com mais cuidado, onde a gente vai de fato se preocupar. Então, esse nome no seu exame de imagem vai chamar atenção. É um cisto ou é um nódulo? Se for cisto, de antemão, já vou um pouco mais tranquilo para análise. E se for nódulo, já fico um pouco mais ali alerta. Não, você respondeu muito bem a pergunta. Então, acho que é isso, né? O mais perigoso é o nódulo. Então, se você vê a palavra nódulo, 90% de chance da gente precisar tirar esse nódulo. Se você vê a palavra cisto, quer dizer que é água, que é líquido, então existe uma classificação que a gente pode falar depois. Existem 4 tipos de cisto, sendo que o tipo 3 e o tipo 4 são os mais perigosos, que tem mais risco de ter câncer. Então, cisto é melhor do que ter nódulo, ok? Sexta vai para mim. Qual tumor maligno mais frequente do rim? Bom, existem pelo menos 32 subtipos de tumores do rim. Então, o tumor do rim ele pode vir do sistema que coleta urina, ele pode vir dos vasos sanguíneos que filtram, podem vir do próprio tecido, das células do próprio rim, pode vir da gordura que surge ao redor do rim, pode ser uma metástase que vem de um outro órgão. Então, mas o tipo mais frequente é chamado carcinoma, porque é um câncer, né? Então, carcinoma de células renais do rim, do tipo claras. Então, existe ainda mais o papilífero, o cromófobo, existe também outros tipos mais agressivos, o tipo sarcoma de rim, mas o mais frequente, disparado, 70% dos tumores de rim são desse subtipo carcinoma renal de células claras. E dentro dessa classificação a gente ainda olha qual é a agressividade, que é um pouco mais específico para nós médicos, mas entenda que também nem todo carcinoma de células claras é muito agressivo. E aí você pode perguntar, em termos de agressividade, esse tumor, eu diria para você que ele é o terceiro tumor mais agressivo. O pior de todos é o que chama papilífero tipo 2. O segundo pior é o tumor de células medulares, né? Que é um tumor, diria até que é pior que o papilífero, né, Paulo? É um tumor raro, é o tumor da parte mais central do rim. Então, esse é um carcinoma muito agressivo, infelizmente quando a gente descobre tem pouca chance de cura. E em terceiro lugar vem o carcinoma de células claras, ok? E essa lista, né, acho que todo ano cresce, né? Todo ano cresce e a gente descobre tipos novos, né? Paulo, próxima pergunta é: quanto tempo leva para um tumor maligno no rim crescer? Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que a gente tem um parâmetro, né? Normalmente quando a gente tem um nódulo, a gente encontra um nódulo no rim, a gente não quer que ele cresça ali uma média de até 3 milímetros por ano, né? Então a gente não quer que ele cresça isso, que a gente considera aí a partir daí algo mais temeroso. O ideal é a gente já agir. Então essa é uma resposta difícil, mas na minha opinião, se um tumor começa a crescer ali 3 milímetros por ano, significa que ele pode ser um tumor de alta rotatividade, um tumor que está produzindo muita célula maligna. E esse é um ponto importante, esse número que o Dr. Paulo falou, é que esses 3 milímetros por ano são um ponto de corte que nós usamos em situações em que nós estamos acompanhando. Então imagina uma pessoa que descobre um nódulo de 1,5 cm, a gente falou, olha, dá para acompanhar, calma, vamos repetir esse exame de imagem, se isso aí crescer a gente pode tratar. Até 3 centímetros dá para acompanhar, mas se a gente percebe que aquele nódulo de 1,5 cm está crescendo num ritmo mais que 3 milímetros por ano, isso é preocupante. Então a gente pode interromper esse protocolo de acompanhamento e submeter o paciente ou a paciente direto para o procedimento cirúrgico, né?
Próxima pergunta, a gente tem mais 4 perguntas. Quais os riscos de uma cirurgia de rim? Bom, primeiro, risco de cirurgia do rim, quando a intenção é tirar o nódulo e preservar o rim, claro, é o risco de perder o rim completamente. Então, esse é o risco principal. Nem todos os tumores têm a mesma dificuldade para serem removidos. E para isso nós usamos uma escala, uma régua de probabilidade. Então, quanto maior for o tumor e quanto mais próximo da região que nutre, que traz o sangue para o rim, maior a chance de o paciente perder o rim completamente. Quanto mais para fora esse nódulo e menor, mais fácil é remover o nódulo com a cirurgia, preservando o rim. Então, a gente faz um cálculo para cada paciente. Essa escala chama-se escala renal, tá? Que é um acrônimo, que é uma sigla do inglês. Mas basicamente é isso. Outro risco importante, se você faz uma cirurgia do rim para retirada parcial, risco de sangramento, pode acontecer em 5% dos casos, a taxa de transfusão é em torno de 3 a 5%. Quanto maior o tumor, pior. E os riscos relacionados a toda a cirurgia, né, Paulo? Então, anestesia geral, a gente tem que fazer um bom pré-operatório, né? E, enfim, outras complicações que a gente pode ter. Mas a mais frequente, o maior risco de uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de rim é o cirurgião não conseguir tirar o nódulo e ter que sacrificar aí o rim como um todo. Você quer complementar? Complementaria só com as cirurgias minimamente invasivas. É importante o paciente que vai ser submetido a um procedimento com uma cirurgia laparoscópica, robótica, saber que em alguns casos raros a gente precisa converter para a cirurgia convencional aberta, né? Momentos específicos que exige ali algo mais de emergência, né? Uma situação ali inesperada, muitas vezes no intraoperatório, que a gente tem que ter a segurança do paciente como primeiro lugar, e muitas vezes o paciente pode acordar com aquela cicatriz aqui e não entender muito bem o que aconteceu. É importante saber que toda cirurgia que você for fazer por laparoscopia com robótica, existe um risco muito baixo, mas pode acontecer de você acordar com um corte, uma cicatriz maior. Antepenúltima pergunta é como é feita a cirurgia para a retirada do rim. Existem basicamente 3 formas de fazer essa cirurgia para a retirada do rim. Uma é a cirurgia conhecida como cirurgia aberta, tradicional, faça um corte, que pode ser na região da frente do abdômen ou aqui na costa, né? Então essa cirurgia, claro, é mais traumática, a recuperação do paciente é um pouco mais complicada, tem mais dor e costuma sangrar mais. Tem a cirurgia por vídeo, que ela é feita por furinhos, então nós fazemos de 4 a 5 furinhos no abdômen e colocamos uma câmera e pinças. E aí o cirurgião filma lá dentro, vê na televisão, tira o rim, tira o nódulo do rim e depois tira as pinças. E uma evolução dessa técnica que é a cirurgia robótica. Quer falar um pouco mais da robótica pra gente, Paulo? Eu acho que a robótica trouxe aí um grande benefício aos pacientes de modo geral, né? Tanto aos pacientes como a gente, em muitos casos muito desafiadores que no passado eram praticamente inviáveis, impossíveis de serem retirados parcialmente, ou seja, só retirar o nódulo. Hoje a gente com a robótica consegue resultados impressionantes, né? Acho que a robótica veio aí para agregar muito no nosso arsenal de tratamento, e a chance de eu preservar o rim aumentou significativamente, e o tempo de isquemia, que é aquele tempo que eu tenho que interromper o sangue que vai chegar ao rim para eu conseguir retirar o nódulo com segurança, esse tempo também com a cirurgia robótica a gente diminuiu muito, ou seja, eu consigo ter uma qualidade de rim que sobra muito melhor, né, com a robótica até nos dias de hoje do que o que a gente via no passado. Excelente. Bom, e a última pergunta, a gente devia ter respondido essa no começo, não menos importante, o que causa um tumor maligno no rim? Bom, a gente sabe que alguns fatores de risco estão relacionados ao câncer de rim. Primeiro, a idade. Então, pessoas que têm mais de 50 anos têm mais risco do que os pacientes mais jovens. Geralmente é um tumor de adultos, o tumor de rim. Segundo, tabagismo, está estritamente relacionado. Então, a gente sabe que o tabagismo aumenta até 5 vezes. Pouca gente sabe disso, né, Paulo? Associar muito o tabagismo com o câncer de pulmão só. Mas o câncer de rim e o câncer de bexiga também estão associados ao tabagismo, né? Hipertensão, então não é que a pressão alta vai causar o câncer de rim, mas está associada a uma incidência maior de câncer de rim. Síndrome metabólica, obesidade, né? O sedentarismo, o tabagismo, resistência à insulina, que é o pré-diabetes, tudo isso também está relacionado ao surgimento do câncer de rim, e também um histórico familiar. Existe uma síndrome, que é um defeito genético, uma mutação de um gene muito conhecido, que chama VHL, von Hippel-Lindau, que é uma síndrome que está presente em famílias, que tem vários nódulos nos rins, e essas pessoas já sabidamente têm um risco maior de desenvolver essa doença. Então, esses aí são os principais fatores de risco para o câncer de rim. Bom,
Paulo, é prazer responder essas perguntas. A gente tem muito mais aqui, então deixa seus comentários. A gente está compilando todas essas perguntas do nosso dia a dia. E o nosso time aqui prepara e a gente traz isso para você de uma forma muito prática e objetiva. Quem quiser encontrar e saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, Paulo, encontra a gente aonde? Pode encontrar a gente no nosso site www.iurooncologia.com.br ou nas nossas redes sociais, que você pode achar o @iurosp.sp. Acho que são os principais canais de comunicação e muita coisa na internet, muitos vídeos. Digitar Dr. Paulo Maron, Dr. Bruno Benigno, no Google também você se acha de forma muito fácil. Mande suas perguntas, vai ser um prazer interagir com você aqui sempre que possível. Muito obrigado e a gente vai agora executar mais um caso aqui para o tratamento de um nódulo do rim, especialmente com a técnica robótica, que é o nosso grande expertise. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.